dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, por essa palavra de perdão, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e essa palavra que a pastora Márcia trouxe é a primeira palavra da cruz de perdão. E eu quero falar agora, irmãos, sobre a segunda palavra da cruz, que é a palavra de salvação. Amém? Glória a Deus. Que bom podermos estar aqui essa noite, nessa manhã, para ouvir essa palavra tão maravilhosa. Amém? Porque a palavra da cruz, irmãos, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 23. 23, tá certo? Lucas capítulo 23, versículo 32. A palavra do nosso Deus vai dizer: e também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, em latim e aramaico Golgota, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E lá no 42, vamos ler só o 42, vai dizer assim: e acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier em seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus, queridos. É uma palavra de salvação aqui que o Senhor traz para nós nesta manhã. Hoje tu estarás comigo no paraíso, no jardim. Aleluia. No lugar que um dia, querido, o homem foi expulso de lá. Aonde que é a nossa origem? É o jardim, né? O paraíso aqui, queridos, representa o quê? A vida eterna. A vida após a morte. Uma vida com Cristo. Uma vida, irmão, sem choro, sem pranto, sem ranger de dente. Amém? Porque o Senhor Jesus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Será que você pode dar um glória a Deus? Porque na cruz o nosso Senhor, Ele bradou: Tetelestai, está consumado. Glorifica a Deus. Hoje mesmo, querido, o que eu consigo entender é que a salvação do nosso Deus não é para amanhã. A salvação do nosso Deus não é para quando você estiver velho. Quando eu estiver velho eu vou entregar a vida para Jesus. Não. A salvação de Jesus é para hoje, é para agora, é hoje mesmo. Hoje mesmo você pode viver uma vida abundante com Cristo Jesus. Hoje mesmo. E ali estava aquele ladrão conhecido como Dimas, né? O bom ladrão. Não existe um bom ladrão, né? Todos são ladrão, são um mau ladrão. Mas aquele, ele teve uma oportunidade tremenda naquela cruz, quando ele estava diante do seu mestre, do seu Senhor. Dimas, lembra-te de mim, Senhor. Que atitude nobre é essa, queridos? Que atitude tremenda é essa? E se você for ver, esses dois ladrões, eles eram extremamente perigosos, eles eram criminosos, né? Porque quem morria ali com aquela morte de cruz, aquela morte horrenda, era quem era criminoso, assassino. E o nosso Jesus, ele estava ali naquela cruz, mas ele não tinha pecado nenhum. Ele foi condenado pelos nossos pecados. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Aleluia.
E o primeiro ali, Jesus foi acusado de blasfêmia, né? Porque Jesus, ele falou que ele era o Filho de Deus. E realmente, ele é o Filho de Deus. E segundo, que ele foi condenado é porque os judeus estavam acusando que ele estava blasfemando contra o sábado, né? Mas o nosso Jesus, ele é o próprio sábado. Amém? Glória a Deus. E 3 lições muito importantes que nós podemos tirar daqui, dessa passagem da vida deste homem, que na última hora, no último segundo, no último segundinho ali, irmãos, ele teve a oportunidade de entrar no paraíso, de entrar no reino celestial. Ah, queridos, eu consigo lembrar do Salmos 24, um salmo que eu amo muito, que vai dizer que do Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E lá na frente vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, os limpos de mãos e o puro de coração. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. E querido, quando Jesus entrou no reino celestial, aquele ladrão teve o privilégio de entrar junto com ele. Quando as portas, os portões celestiais se abriram, aquele ladrão estreou o paraíso juntamente com Jesus. Para ser bem breve agora, queridos, aquele ladrão, ele reconheceu que Jesus não merecia morrer naquela cruz, mas este mal, nenhum mal praticou. Aleluia. Segundo aqui, aquele ladrão, ele reconheceu que Jesus, ele reconheceu Jesus como o Rei da Glória, como o Senhor poderoso, como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cavaleiro do cavalo branco. Aleluia! E queridos, eu acredito que quando aquele ladrão, para terminar, quando aquele ladrão ali, ele estava diante de Jesus ali, o que levou ele a reconhecer que era o Mestre, que era o Messias, irmãos, foi a palavra anterior da pastora Márcia, a palavra de perdão, enquanto aqueles soldados governantes estavam ali, né, acusando Jesus, cuspindo, chicoteando. Ele falou, aí Jesus falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Cara, aquele ladrão falou: não, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.